Fala, galera, vamos chegando aqui, ó, juntinhos, descendo aqui para mais uma aula com você. Eu, a professora Tabata, chegando. Ó, hoje é a nossa aula de revisão. Tem um quietinho aqui me incomodando. É a nossa aula de revisão. Então, olha só, revisão da nossa recuperação, perfeito? Você que por algum motivo, né, várias situações na vida acontecem, não conseguiu êxito lá na avaliação geral, agora tem uma outra oportunidade. Então eu sempre costumo dizer, oportunidades a gente não pode deixar passar batido não, tá? Então vamos ter muita atenção em cada ponto que a gente for tratar aqui na aula de hoje. E aí você vai arrasar, gabaritar a avaliação de recuperação e partiu unidade 2. Tudo bem? Então joga lá na nossa tela, diretor. Nosso diretor querido, que hoje ele tá com um look diferente. Ele tá top. Ó, meu Deus, é revisão geral, né? Perdão, galera, perdão. Já tô querendo botar vocês para recuperação. Meu Deus, a prof tá doidinha hoje. Revisão geral, então tá certo. Essa aqui você vai focar, porque é tudo que você já viu dentro da unidade 1, e aí a gente vai estar dando um reforço aqui, né? Então, olha lá, dentro dessa unidade 1, a gente falou sobre o estudo da biologia, da origem da vida, das características gerais dos seres vivos, da diversidade de ocupação dos seres vivos, sobre o método científico, as hipóteses sobre a origem da vida, parte 1, parte 2, das origens até os nossos dias, o tempo geológico, os reinos dos seres vivos, parte 1, parte 2, 3, vírus, componentes inorgânicos da célula e componentes orgânicos da célula, parte 1, parte 2 e parte 3. Bom, vamos começar aqui com a nossa aula 1.1, onde a gente falou sobre o estudo da biologia, o significado dessa palavra, fizemos um passeio, um tour sobre a biologia e abordamos algumas áreas, né? Dentre essas áreas, nós falamos que a biologia, que é o estudo da vida, ou seja, a compreensão, o entendimento da dinâmica que existe com os seres vivos num todo, sejam os microscópicos, os macroscópicos, tá? Onde eles estão nos seus ambientes e cada um desses seres, de acordo com a sua complexidade, vai ter uma divisão dentro da biologia para facilitar, certo? Porque mesmo nessas divisões existe muita coisa, muita informação. Então a gente tem aí a área da citologia, que estuda as células como um todo, e já tem as suas complexidades, né? Todas as formas de vida que detêm essa unidade celular estão passando por várias mudanças, né? Tem a botânica, que é só os vegetais, a histologia, os tecidos, que é justamente dentro do nosso foco ali, da nossa atividade extraclasse, a embriologia, que estuda todo o desenvolvimento de um ser, zoologia, que estuda as formas de vida, sejam aquáticas, né, os animais aquáticos terrestres, e a parte da genética estuda a questão da hereditariedade, da transmissão de características que podem algumas vezes ser positivas, outras negativas. Tudo bem? E a gente falou também sobre as teorias que foram dando a nós a compreensão de como a vida surgiu no planeta, né? E aí a gente abordou as três, né, principais, que é a teoria do criacionismo, onde você tem um ser que, de acordo com o livro de Gênesis, vai criar todas as coisas que existem no planeta e tem toda uma sequência, né, em relação a essa origem, tá? E nós temos também a panspermia cósmica, onde acredita-se que essa vida não surgiu na Terra, ela veio, né, de fragmentos advindos dos meteoros do espaço, tá? Pequenas partes de aminoácidos vieram e caíram na Terra e começaram a partir de substâncias químicas que foram se organizando, ganhando sua complexidade. Essas são as teorias, né? E a evolução química também, que abrange toda essa questão da evolução
química de todas as formas de vida, tá? Até formar os primeiros seres, né? As primeiras células, os coacervados, enfim. E aí a gente também tem a biogênese, que é a vida surgindo a partir de uma outra forma de vida. Tudo bem? Aí tem várias discussões a respeito disso. E aí a gente parte para a aula 2. Características gerais desses seres vivos em sua diversidade, em seus níveis de organização. E quando a gente fala em níveis de organização, você tem, tá? Átomos, desde as unidades menores, então você vem do átomo, que está constituindo aí toda a matéria, e isso vai formar as moléculas que vão reagir, né? Porque elas têm energia, essas energias elas vão ser transformadas aí em células, elas estão dentro dessas células. As células vão se organizar, porque existe uma variedade muito grande de células. Essas células vão formar os tecidos, que vão compor os nossos diferentes órgãos, que vão ter diferentes funções também. E chegando aqui no sistema até formar o indivíduo, ou seja, a espécie, o organismo, tá? Chegando aqui no organismo, esse indivíduo não vive no ambiente sozinho, certo? Ele vai o quê? Vai se agrupar com os seus organismos da mesma espécie. Então, vão formar populações. Essas populações de indivíduos da mesma espécie vão estar interagindo com outras formas de vida, formando as comunidades. E elas estão inseridas num ambiente, num ecossistema, onde não só as formas vivas, mas também os fatores abióticos não vivos, aquilo que a gente não considera vivo, mas que é fundamental para a manutenção dessa existência e desse ecossistema, até chegar aí nos diferentes biomas, né? Quem teve oportunidade de aí conhecer os nossos diferentes biomas, né? Temos uma variedade muito grande no Brasil e também aí para fora, né? E aí a gente chega no globo terrestre, onde a gente vai ter a forma de vida no ambiente aquático, terrestre e no espaço, né, aéreo, formando aí a biosfera. Tudo bem? Aí a gente pula aqui para a aula 3.1, onde nós falamos das diferenças dos ambientes, né? Que cada organismo vai habitar. E por que isso acontece, professora? Porque essa diversidade de seres presentes dentro de um ecossistema, tá? Essa variedade de seres presentes nesses ecossistemas, eles só conseguem estar ali justamente porque você vai ter... Eita, Lelê, cadê a caneta? Aqui. Porque ele tem uma organização, uma interação entre os organismos vivos e a luz, temperatura, luminosidade, a água, os componentes químicos dessa água, tá? Do solo, né, os minerais. Então, todas as interações, elas vão existir com esses organismos e eles vão, então, estar vivendo num determinado local dentro desses ecossistemas. Isso acontece para ter essa variedade toda devido ao nicho ecológico. O que é isso, professora? Vamos lembrar novamente. São as atividades que esses organismos fazem ao longo do seu dia. Alguns organismos são diurnos, outros são noturnos, outros são crepusculares. Enfim, essa diferença da presença ou da maior período de atividade desses organismos permite que eles vivam num pequeno espaço muito bem, interagindo, e inclusive se reproduzindo e se alimentando sem aquela disputa, né? Então a gente tem aí todas essas formas animais e terrestres e aquáticas. A aula 4.1 nós falamos sobre o método científico. Quando a gente fala dessa diversidade, né, na aula anterior, aí a gente vem lembrar do seguinte, que para chegar a toda essa compreensão que existia esses nichos, que existem essas diferenças de necessidades para cada organismo, isso partiu de um ponto de observação. Então o método científico, ele é exatamente isso. Inicia-se a partir de uma observação. E essa observação detalhada é que vai dar a compreensão de algumas perguntas, que são as nossas hipóteses. Por que isso está acontecendo?
Por que essa espécie está diminuindo naquela região? Quais são os fatores que têm levado a isso? Então a gente vai começando a se perguntar, a se questionar, formando as nossas hipóteses. E, obviamente, eu tenho que testar isso. E é a fase da nossa experimentação, até chegar ao ponto que eu determino o período que eu vou fazer essa observação, essa experimentação, e chego a uma conclusão. E aí eu formo toda a minha compreensão acima desse fenômeno e aí estipulo a minha teoria. Aí, essa soma de observação, hipótese, experimentação, conclusão e teoria forma, então, o nosso método científico, que nós utilizamos no nosso dia a dia. Como, professora? Fazendo uma receita, seguindo uma receita ou simplesmente observando o outro que fez e, de repente, você chega em casa, não anotou nada, mas você estava ali na sua memória e você vai seguindo aquele passo a passo. Em alguns momentos, você vai até inovar, né? Existem essas situações aí também. Aula 5.1, hipótese sobre a origem da vida, parte 1. Falamos sobre a geração espontânea, ou seja, aquelas pessoas que acreditavam que a vida surgia de qualquer coisa, de uma folha, de um lago, de algo não vivo poderia surgir algo vivo. Geração é espontânea, né? Tinha força vital ali. E aí chegou na teoria da biogênese, né? A geração espontânea e a biogênese é a mesma coisa. Aí vieram os biogenistas, que acreditavam que não, a vida tinha que surgir de uma outra forma de vida. Aí, para isso, nós tivemos, olha aqui os experimentos, olha como eles são importantes. Então, vamos testar isso aí, o que está acontecendo. E aí tiveram vários experimentos, como o experimento de Red, de Needham e Spallanzani. O que acontecia? Inicialmente, a biogênese, a força vital que existia em qualquer matéria inanimada, essa força vital fazia com que a vida despertasse. Seja um anfíbio, seja um roedor, né? Lembra aquela teoria lá da história das camisetas sujas de suor, junto com trigo, né? Pareciam os roedores ali. Eles acreditavam dessa forma. Mas aí vieram as pessoas que não concordavam com isso, né? O experimento lá do Francisco Red foi a presença de larvas, né, que se desenvolviam, chegaram a formar as moscas. Então ele falou, não, só pode surgir de uma outra forma de vida. Mas John Needham não, ele era abiogenista, ele não acreditava, não concordava e fez o experimento lá do suco, né, nutritivo, e aí aqueceu a determinada temperatura. Lá vem o Lázaro Spallanzani e falou assim, vou ferver mais, e aí você vai ver que não tem nada de força vital nisso não, que a vida só pode ser formada de outra vida. E tem a questão da presença de partículas no ambiente, né? Que foi o que Louis Pasteur finalizou para derrubar a teoria da biogênese. Ele disse, não, esses organismos, partes, né, no caso os esporos de fungos, estão no ar, micro-organismos estão no ar, e se você não cuidar bem, não esterilizar bem o material que você tiver ali, você pode contaminar, e claro que você vai observar ao microscópio algumas formas de vida. A aula 6, o experimento de Pasteur, as hipóteses de Opar e Haldane, o experimento de Miller, hipóteses autotróficas e heterotróficas. Então, a gente tem ali, partir de Pasteur, acabou com a biogênese, nós temos a biogênese. Aí foram tentar entender como que essa vida, nesse ambiente, começou o processo de evolução. Então, o Miller, né, eles descreveram como que essa vida formou a partir de uma análise dentro do laboratório. E aí eles conseguiram reproduzir substâncias químicas que eram importantíssimas para os organismos vivos. E aí, a partir dessa compreensão, né, de toda essa atmosfera que sofreu essa modificação, foi o resfriamento da Terra. Alguns, né, acreditam que há a vertente autotrófica e a heterotrófica. Na autotrófica, a vida formou-se lá nos fundos dos oceanos, nas fendas, né, através do processo de quimiossíntese, iniciando, né, o processo metabólico. E na hipótese heterotrófica, não, que ela se formou num ambiente, na parte superior, né, na parte mais externa ali dos recursos hídricos, né, que começaram a se resfriar gradativamente, tá? E aí essa vida começou a se formar a partir do processo de fermentação e depois seguindo para as outras formas de metabolismo. Aqui a gente tem a descrição. Então, quando a gente fala da autotrófica, formou lá nas fendas, começa aqui pela quimiossíntese, fermentação, fotossíntese, até chegar na respiração. Já a heterotrófica elimina a quimiossíntese e
começa da fermentação, que é a disponibilidade de matéria inorgânica, e aí utilizando a matéria, produzindo as matérias orgânicas, tá? Vamos embora. 7.1. Das origem até os dias de hoje. Os primeiros seres vivos, né? As bactérias, teoria da simbiose e a origem dos vírus. Então, a gente tem várias descrições ali falando sobre essa forma, né? Seguindo a vertente da hipótese autotrófica, heterotrófica, desculpa. Aí você tem o resfriamento, a formação dos coacervados, eles ganhando a sua complexidade, ganhando espaço, uma dinâmica nesse ambiente. E aí você tem as primeiras células dos organismos procariontes, bactérias, né, sendo bactérias ali. E aí você tem a teoria da simbiose, onde você tem a incorporação de organismos procariontes, formando dentro das células eucariontes as estruturas que vão ser responsáveis tanto pelo processo fotossintético nos vegetais, como os cloroplastos, e as mitocôndrias que vão estar presentes aí e responsável pelo processo de respiração celular nas células animais, tá? E os vírus, eles estavam ali entre essa dinâmica toda sempre coevoluindo, né, junto com esses organismos, essas unidades celulares. No tempo geológico, a gente tem aí a divisão, né, do tempo geológico e do tempo histórico. O que é interessante, o que é muito legal dessa aula é a questão dos vestígios, né? E esses vestígios, eles são deixados para nós nas formas dos fósseis. E esses fósseis, eles realmente, através do estudo do carbono 14, né, você conseguiu ter uma grande riqueza de informações nesse período todo ao longo do tempo, tá? Período em que antes dos dinossauros, após os dinossauros, todo esse processo evolutivo aí, até chegar um momento catastrófico, que foi da extinção de algumas formas de animais, que ainda existem algumas discussões de fato como isso aconteceu. A que é mais corrente é da extinção dos dinossauros a partir de uma poluição causada, né, no planeta Terra a partir da queda de um meteoro, tá? E aí nós temos as formas que permaneceram, inclusive os seres humanos, passando por um processo evolutivo, tá? Até chegarmos nos seres humanos atuais. Na aula 9.1, nós começamos a dividir aí os grupos, né, de seres vivos e aí pontuando cada um. Então a gente vai ter o primeiro reino, que é o reino Monera, e o reino Protista, tá? Nós temos 5 divisões para agruparmos todas as formas de vida que hoje nós conhecemos. Então nós temos os Moneras e os Protistas. E aí a gente tem características de cada um desses reinos. As principais, que a gente não pode esquecer, né, numa avaliação. Quem são os Moneras? As bactérias, né? Todas as formas de organismos que apresentam aquela unidade celular menos complexa. Eu não vou dizer menos evoluída, eu vou dizer menos complexa. Onde você tem uma célula procarionte, onde não existe divisão do citoplasma para o material genético, não tem membrana nuclear, não tem carioteca. O material genético ele está ali disperso, né? Mas tem uma região, né, não delimitada, mas existe uma região ali para essa presença desse material genético. E esses vão ser constituídos somente por organismos que detêm apenas uma única célula. Então, no caso, os organismos unicelulares, tá? E aí a gente tem o reino protista, que aí vai envolver todos os outros seres vivos que estão fora do reino Monera, né? As bactérias sendo bactérias, vão estar aqui dentro, tá? Os eucariontes, eles já têm células mais complexas, então vão ter organelas, além da membrana, do citoplasma e do núcleo, que tem, então, a delimitação da carioteca, separando o material genético DNA do citoplasma. E aqui, nesse grupo, nós vamos encontrar tanto organismos uni como pluricelulares.
E aqui você tem mais uma situação na questão reprodutiva. Dentro do reino Monera, nós vamos encontrar reproduções assexuadas por cisparidade ou bipartição, né? Vamos encontrar organismos heterotróficos e autotróficos, né? Autotróficos são as cianobactérias que têm filamentos ali de clorofila que permitem realizar o processo fotossintético. E aí nós temos dentro dos protistas os protozoários, que muitos deles são parasitas, né, dos seres humanos e outros animais, e as algas protistas. Esses reproduzem por reprodução também assexuada e sexuada, tá? Aí, professora, não estou lembrada muito bem não. Assexuada sem a formação de gametas e na sexuada com a formação de gameta masculino e feminino, tá bom? Aí nós temos também organismos autotróficos e heterotróficos. No reino dos fungos e no reino das plantas, que foi a aula 10, aqui é bastante coisa, bastante informação. E é particularmente um reino que eu gosto bastante, que é o reino fungi. Então, no reino fungi, nós vamos encontrar organismos que são considerados saprófagos, né? São aqueles organismos que eles vão ajudar a não acumular muitos resíduos no ambiente. Isso é fundamental, tanto para não acumular quanto para devolver aquilo que estava incorporado como matéria orgânica dentro dos seres vivos, e aí após a sua morte eles acabam devolvendo isso para o solo, que é aproveitado de novo para os vegetais, e essa dinâmica precisa existir. Por isso que nós temos essa compreensão e estudo de todos esses grupos seres vivos. Então aqui no reino fungi nós vamos encontrar bolores, os mofos, os fermentos, levedos, orelhas de pau, as trufas, os cogumelos de chapéu, tá? E champignon também. Então alguns são comestíveis, outros não. Na natureza, tudo que é muito colorido, muito chamativo, a gente tem que dar um passinho para trás e ficar bem atento, porque pode não ser venenoso, mas na sua grande maioria é, porque as aves, elas aprenderam dessa forma, né? Muito bem, aí a gente tem então aí, ó, no reino Plantae, um reino muito grande, assim como no reino animal, né? Animalia, nós vamos ter os grupos de organismos, né? A partir de sementes nuas e sementes expostas, né? Aí nós temos as criptógamas, que vão formar o grupo das briófitas e, evolutivamente, na sequência, pteridófitas. E nós temos as fanerógamas, onde nós vamos ter as gimnospermas e as angiospermas. Então, a menos complexa ou a mais primitiva seriam as briófitas, que são aqueles os musgos, né, que tem aquele pequeno porte, que precisam, assim como as pteridófitas, de água para sua reprodução, para que esse encontro dos seus gametas aconteça. Aí, nas fanerógamas, gimnospermas e angiospermas, a gente já tem uma complexidade um pouco maior, né? Nós temos os esporos, nós temos nas angiospermas nós temos o tubo polínico, a formação do tubo polínico, tudo isso facilitou, mas não exclui a necessidade dessas interações, porque muitas vezes quando a gente fala de angiosperma, que são as flores que têm todas as estruturas vegetais, inclusive flor e fruto, elas vão precisar dos agentes polinizadores ou dos organismos polinizadores ou dos eventos polinizadores, né, que também pode acontecer pelo vento. Ok, na aula 11.1, nós estamos aqui falando sobre o reino animal. Muita coisa, né, galera? A gente podia passar o ano todinho só estudando o reino animal, porque é porrada de assunto. Mas a gente fez isso dentro de uma aula para mostrar as principais características deste reino para você. Então, todas as formas de animais que você pensar aí, tá dentro desse reino. Ele é eucarionte, ou seja, é aquela célula que tem uma membrana, tem um citoplasma, tem um material genético guardado, protegido pela carioteca, então é um eucarionte. Aí eles podem ser multicelulares, né? Então, aqueles organismos que têm várias estruturas celulares. O que eu acredito que evolutivamente seja até um ganho muito importante para o nosso grupo de formas de vida, tá? E heterotróficos, por quê? Porque ao contrário dos autotróficos, que tem a clorofila que permite realizar o processo fotossintético, ou seja, produzir a glicose, nós não temos essa habilidade, nós utilizamos a glicose e outros componentes químicos para o nosso metabolismo, tá bom? Em relação à alimentação, os animais, eles podem ser carnívoros,
Aí isso aqui é bem interessante, porque mesmo os animais carnívoros, em alguns momentos, eles podem, devido à necessidade no ambiente, a disponibilidade ou a ausência desse alimento, se tornar um animal herbívoro. Se você quiser dar uma pesquisada aí em alguns animais da região ali do Pantanal, que você vai se maravilhar. Então, nós temos herbívoros, se alimentam apenas de frutos, né? Dentro disso aqui ainda tem vários outros níveis, né? Temos os nectívoros, insetívoros, né? Enfim. Aí nós temos os onívoros, que no caso seres humanos, nós nos alimentamos tanto de animais quanto de vegetais, e dos detritívoros, tá? Se alimenta dos detritos, pode ser no fundo de um lago, do oceano, enfim, ou no solo. Na aula 12 nós falamos sobre os vírus, tipos de vírus e por que esses vírus não são considerados formas de vida. Então existe ainda essa discussão, assim como a discussão lá em relação a processo de extinção, né, das formas de vidas maiores, né, no caso de dinossauros que nós tínhamos. Aqui, os que consideram eles não podem ser incluídos em nenhum dos reinos de seres vivos porque eles não apresentam metabolismo próprio. Então o metabolismo é algo muito importante, porque é através dele que você vai ter energia para sobreviver, né? E realizar suas funções vitais. Mas outros consideram que eles podem ser, sim, considerados seres vivos ou organismos vivos por causa dessa autoduplicação. E que eles evoluem, se modificam ao longo do tempo. E a gente vivenciou isso muito breve aqui no nosso coronavírus aí, né? Nessa pandemia. Aí a gente tem os adenovírus, retrovírus, arbovírus, bacteriófagos, micovírus, todos eles. Gente, os vírus parasitam todas as formas de vida que você imaginar. Alguns têm capacidades distintas de trazer, levar substâncias ou algumas situações para dentro de células, então eles são fontes de estudo e são muito utilizados na engenharia e genética, né? A aula 13, falando sobre os componentes orgânicos e inorgânicos, nós vimos aí as propriedades dessa água, que é uma molécula polar, que tem aí o oxigênio com carga negativa, os hidrogênio com carga positiva. O design, o arranjo dessa molécula faz com que as suas propriedades de capilaridade, tensão superficial, calor específico solvente, façam com que a água seja realmente uma substância inorgânica imprescindível para várias atividades e para processos, reações, sobrevivências dos seres vivos como um todo. Aí falamos também dos sais minerais, que são importantes no equilíbrio osmótico, na manutenção das nossas paredes celulares, membranas celulares, enfim, tem uma infinidade de reações que eles interagem, facilitando a absorção de algumas substâncias no processo de alimentação, muito importantes também. E aí a gente fala sobre os componentes orgânicos, finalizando aqui os carboidratos, né? Onde a gente falou que eles são moléculas orgânicas e aí são a fonte primária de energia, sendo classificados em mono, em oligo e polissacarídeos. Cada um deles com uma quantidade de carbono e numa complexidade ou num alongamento das suas unidades, né? Formando aí os monossacarídeos, pentoses e hexoses com 5 ou com 6 átomos de carbono, os oligosacarídeos, que são a junção, né, de 2 até 10 monossacarídeos, e os polissacarídeos, que a gente falou em aula, da importância de cada um deles, muito legal para a dinâmica que é mantida aí pelos seres vivos. Galera, eu espero, tá, que você faça uma excelente prova. Eu, professora Laísa, professor Jefferson, estamos torcendo por cada um de vocês. Ó, um grande beijo. Tchau, tchau. Boa avaliação.